Que a paz do Senhor esteja com você neste momento especial. Hoje meditaremos em João 21, o capítulo que encerra o Evangelho de João com uma mensagem de restauração, amor e propósito. Aqui encontramos Jesus aparecendo novamente aos discípulos após a ressurreição, à beira do mar de Tiberíades. Ele realiza um milagre, renova a comunhão com eles e restaura Pedro, reafirmando sua missão. Este capítulo é um lembrete de que, mesmo em meio às nossas falhas, Deus nos chama para um relacionamento profundo e nos confia um propósito eterno. Convido você a abrir sua Bíblia e refletir comigo nesta passagem que nos inspira a seguir Jesus com obediência, amor e confiança. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, o qual também se recostara sobre o seu peito na ceia e dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Mas Jesus não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro.
Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. João 21 é um capítulo cheio de significados espirituais e emocionais. Ele narra um encontro de Jesus com os discípulos após a ressurreição, no qual ele reafirma sua soberania, restaura a fé dos discípulos e dá a Pedro uma nova missão. A primeira parte do capítulo enfoca o milagre da pesca e a refeição com Jesus, mostrando como ele continua a cuidar de seus seguidores e a manifestar sua graça. Os discípulos à beira do mar de Tiberíades. Após os eventos da ressurreição, Pedro, acompanhado por outros 6 discípulos, decide voltar à pesca. Versículo 3. Este momento reflete o estado emocional dos discípulos. Mesmo tendo visto o Senhor ressuscitado, ainda estavam inseguros quanto ao que fazer. A decisão de voltar à pesca simboliza, de certa forma, um retorno à vida anterior, algo que muitos de nós fazemos quando enfrentamos incertezas. Os discípulos pescam a noite inteira, mas não conseguem capturar nada. Essa experiência de frustração ilustra que, sem Jesus, nossos esforços, por mais intensos que sejam, não produzem resultados significativos. O encontro com Jesus na manhã. Ao amanhecer, Jesus aparece na praia, mas os discípulos não o reconhecem inicialmente. Versículo 4. Ele pergunta se eles têm algo para comer e, ao ouvir que não, instrui-os a lançar a rede do lado direito do barco. Versículo 6. Eles obedecem e a pesca é milagrosa. Capturam uma quantidade enorme de peixes, tão grande que mal conseguem puxar a rede. Esse milagre relembra a primeira vez que Pedro foi chamado por Jesus, também após uma pesca milagrosa. Lucas 5, versículos do 1 ao 11. Ele reforça que com Jesus, até mesmo o impossível se torna possível, e que obedecer à sua palavra traz resultados abundantes. Ao perceber o milagre, João, o discípulo amado, reconhece: é o Senhor. Versículo 7. Pedro, impulsivo e cheio de emoção, lança-se ao mar para encontrar Jesus. Sua reação demonstra o amor profundo e a necessidade de estar perto do Mestre. A refeição com Jesus. Ao chegarem à praia, os discípulos encontram Jesus com um fogo aceso, pão e peixe preparados. Versículo 9. Ele convida os discípulos a trazerem parte dos peixes que acabaram de capturar e, em seguida, os chama para comer. Vinde, jantai. Versículo 12. Essa refeição é simbólica de comunhão e cuidado. Jesus, o Senhor ressuscitado, continua a cuidar de seus seguidores, não apenas espiritualmente, mas também suprindo suas necessidades físicas. Além disso, é uma lembrança do chamado para estar em comunhão com Ele. Os discípulos reconhecem que é o Senhor, mas há uma reverência silenciosa. Este é o terceiro encontro de Jesus com eles após a ressurreição. Versículo 14. E cada encontro fortalece sua fé e os prepara para a missão que está por vir. Então, vejamos algumas lições espirituais. A necessidade de dependência de Jesus. Assim como os discípulos não conseguiram pescar nada sem a ajuda de Jesus, somos lembrados de que, sem Ele, nossos esforços são vazios. Ele é a fonte de toda provisão e sucesso em nossa vida. Obediência produz frutos. A disposição dos discípulos de obedecer à instrução de Jesus, mesmo sem reconhecê-lo de imediato, trouxe resultados milagrosos. Somos chamados a confiar e obedecer, mesmo quando não entendemos completamente os planos de Deus. Jesus supre nossas necessidades. A refeição preparada por Jesus demonstra que Ele cuida de todas as áreas de nossas vidas. Ele não apenas nos dá a direção espiritual, mas também cuida das nossas necessidades físicas e emocionais. Reconhecimento da presença de Jesus.
O discernimento de João e a reação de Pedro mostram que precisamos estar atentos para reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas e responder com amor e urgência. Essa primeira parte de João 21 nos chama a refletir sobre nossa dependência de Jesus e a importância de estar em comunhão com Ele. Mesmo em momentos de incerteza ou fracasso, Ele está presente, pronto para nos guiar, suprir nossas necessidades e nos restaurar. A segunda parte de João 21 foca no diálogo profundo entre Jesus e Pedro. Esse momento é central para o capítulo, pois revela a restauração de Pedro após sua negação, reafirma seu amor por Jesus e o chama a uma missão de liderança e cuidado com o rebanho de Deus. A restauração de Pedro. Após a refeição, Jesus dirige-se a Pedro de maneira pessoal e direta, perguntando: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Versículo 15. Essa pergunta evoca o amor de Pedro por Jesus e o coloca diante de um momento de reflexão. Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus então lhe dá uma missão: apacenta os meus cordeiros. Jesus repete a pergunta 3 vezes, e na terceira, Pedro se entristece. Versículo 17. Essa repetição não é por acaso. Assim como Pedro havia negado Jesus 3 vezes antes da crucificação. João 18, versículos do 15 ao 27. Agora ele tem a oportunidade de reafirmar seu amor por Jesus em igual número de vezes. Esse diálogo não é uma reprimenda, mas uma restauração. Jesus não apenas perdoa Pedro, mas também confia a ele uma grande responsabilidade: cuidar de seu rebanho. As expressões apacenta os meus cordeiros e cuida das minhas ovelhas indicam o chamado de Pedro para liderar e nutrir espiritualmente o povo de Deus. O amor que leva à obediência. A pergunta de Jesus, amas-me, vai além de uma simples confissão verbal. Ela exige uma resposta prática, demonstrada por meio da obediência e do compromisso com a missão. O amor por Jesus não é apenas uma emoção, mas um chamado à ação, à liderança e ao serviço fiel. Pedro, reconhecendo a onisciência de Jesus, diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Versículo 17. Essa declaração mostra a humildade de Pedro e sua plena confiança de que Jesus conhece seu coração. Mesmo após sua falha, Pedro é reafirmado como discípulo e líder. A profecia sobre o futuro de Pedro. Após restaurar Pedro, Jesus o prepara para os desafios futuros. Quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Versículo 18. Jesus está profetizando o tipo de morte que Pedro enfrentaria, glorificando a Deus. Versículo 19. Essa declaração aponta para o martírio de Pedro, que, segundo a tradição, foi crucificado em Roma. Apesar da gravidade dessa profecia, Jesus conclui com um convite poderoso: segue-me. Esse chamado não é apenas para o momento presente, mas para toda a vida de Pedro. É um lembrete de que seguir Jesus exige sacrifício, mas também resulta em glória para Deus. Então vejamos algumas lições espirituais. O perdão e a restauração de Jesus. Assim como Pedro foi restaurado após sua negação, Jesus está sempre disposto a nos perdoar e nos dar uma nova oportunidade. Sua graça transforma nossas falhas em um testemunho de redenção. Amor que transforma em serviço. O amor por Jesus é demonstrado por meio da obediência e do serviço. Somos chamados a cuidar do rebanho de Deus, nutrindo espiritualmente aqueles ao nosso redor com amor e fidelidade. A onisciência de Jesus. Pedro reconhece que Jesus conhece tudo, incluindo nosso coração e nossas intenções. Isso nos encoraja a sermos honestos e humildes diante dele. O custo do discipulado.
Seguir Jesus exige renúncia e pode incluir sofrimento, mas glorificar a Deus em nossas vidas e até em nossa morte é o maior propósito de nossa existência. A restauração de Pedro nos ensina que Deus pode usar até mesmo aqueles que falharam de maneira grandiosa para liderar e cuidar de seu povo. Este diálogo nos chama a viver um amor por Jesus que se manifesta em serviço, obediência e disposição para sacrificar tudo por Ele. A terceira parte de João 21 conclui o Evangelho com uma interação entre Jesus, Pedro e João. Este segmento aborda questões de foco e propósito no discipulado, destacando que cada seguidor de Cristo tem um chamado único e que devemos confiar nos planos soberanos de Deus para nossas vidas. E Pedro e a pergunta sobre João. Após Jesus restaurar Pedro e profetizar sobre seu futuro, Pedro, ao ver o discípulo amado, João, pergunta: Senhor, e deste que será? Versículo 21. A pergunta reflete uma tendência humana comum, a comparação. Mesmo tendo acabado de ser restaurado e comissionado, Pedro desvia sua atenção para o plano de Deus para outra pessoa. A resposta de Jesus é direta e esclarecedora. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Versículo 22. Jesus deixa claro que o chamado de cada discípulo é único e que Pedro não deveria se preocupar com os detalhes do destino de João, mas focar em sua própria jornada de seguir a Cristo. Essa interação nos ensina a importância de mantermos os olhos em Jesus e de não nos distrairmos com os caminhos e chamados de outros. Cada um de nós tem um propósito específico no reino de Deus, e a comparação pode nos desviar de nossa missão. A mal interpretação das palavras de Jesus. João explica que, devido às palavras de Jesus, alguns acreditaram erroneamente que o discípulo amado não morreria. Versículo 23. No entanto, João esclarece que Jesus não disse isso, mas apenas destacou sua soberania sobre a vida de João. Essa nota final reforça a importância de interpretar corretamente as palavras de Jesus e de confiar nos planos de Deus, mesmo quando eles não estão completamente claros. O testemunho do discípulo amado. Nos versículos 24 e 25, João encerra seu evangelho com uma declaração sobre a veracidade de seu testemunho. Ele afirma que é o autor do relato e que seu testemunho é verdadeiro. Essa garantia dá credibilidade ao Evangelho e nos lembra que ele foi escrito por alguém que testemunhou os eventos de perto. João também reconhece que muito mais poderia ser escrito sobre Jesus. Nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Versículo 25. Essa frase final destaca a grandiosidade da vida e da obra de Cristo, cuja plenitude não pode ser completamente capturada em palavras humanas. Então vejamos algumas lições espirituais. Foco no chamado pessoal. Assim como Jesus disse a Pedro para se concentrar em segui-lo, somos chamados a focar em nosso próprio relacionamento com Cristo e em nosso chamado específico. A comparação com os outros pode nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas. A soberania de Deus nos planos pessoais. Jesus destaca que ele tem autoridade sobre a vida de cada discípulo. Devemos confiar em sua soberania e não nos preocuparmos com os caminhos únicos que ele traça para os outros. O valor do testemunho pessoal. João reafirma a importância do testemunho como uma base para a fé cristã. Nosso testemunho de vida também é uma forma de glorificar a Deus e impactar aqueles ao nosso redor. A grandeza de Jesus. A frase final do Evangelho nos lembra que a obra de Cristo é infinita e vai além do que podemos compreender ou registrar. Isso nos convida a continuar explorando e experimentando a profundidade de seu amor e poder. Reflexão final. João 21
conclui com uma mensagem de foco e confiança. Pedro é chamado a não se preocupar com os caminhos de outros discípulos, mas a seguir Jesus de todo o coração. Essa lição é um convite para cada um de nós. Confiar no plano único de Deus para nossas vidas, manter nossos olhos fixos em Jesus e viver com fidelidade a missão que Ele nos confiou. Após refletirmos sobre João 21, somos convidados a renovar nosso compromisso de seguir a Jesus com amor, obediência e confiança em seu plano soberano para nossas vidas. Este capítulo nos lembra que, mesmo em nossas falhas, Cristo nos restaura e nos chama para uma missão única, pedindo que mantenhamos o foco nele e confiemos na direção do Espírito Santo. Convido você agora a unir-se a mim em oração. Vamos agradecer pela restauração que Jesus oferece, pedir forças para viver o chamado que Ele nos deu e renovar nossa decisão de segui-lo fielmente. Ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, pois o Senhor é o Deus de amor, graça e restauração. Obrigado por Tua palavra que nos revela a paciência e compaixão de Jesus, que nos chama mesmo em nossas falhas e nos confia uma missão tão preciosa. Pai, agradecemos porque em Jesus encontramos perdão e renovação. Assim como Pedro foi restaurado, pedimos que o Senhor também renove nosso coração. Perdoa-nos pelas vezes em que falhamos, duvidamos ou nos desviamos do propósito que nos foi confiado. Restaura nossa fé e nos fortaleça para viver de forma que glorifique o Teu santo nome. Jesus, somos gratos porque o Senhor nos conhece pelo nome e nos chama para Te seguir. Pedimos que o Espírito Santo nos guie e nos capacite a cuidar do rebanho que nos foi confiado, seja em nossa família, igreja ou comunidade. Que nosso amor pelo Senhor seja refletido em obediência, serviço e dedicação ao Teu reino. Nos ajude a focar em nosso chamado pessoal, sem nos distrairmos com comparações ou preocupações com os planos que tem para outros. Confiamos na Tua soberania e declaramos que queremos Te seguir de todo o coração, independentemente do caminho ou dos desafios que possam surgir. Obrigado porque, assim como João testemunhou sobre a grandiosidade de Tua obra, também somos chamados a compartilhar o que temos experimentado em Tua presença. Usa nossas vidas para que outras pessoas possam Te conhecer e glorificar o Teu santo nome. Entregamos tudo a Ti, Senhor, pedindo que continue a nos moldar e a nos fortalecer para vivermos com fidelidade e amor. Oramos com gratidão e confiança no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta oração tocou seu coração, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir sobre o amor e o poder de Deus. Nos ajude a levar esta mensagem de esperança e transformação a mais vidas. Compartilhe com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Juntos, podemos alcançar mais pessoas que necessitam de oração e da palavra de Deus. Se você tem um pedido de oração ou quer contar como esta mensagem te ajudou, deixe seu comentário. Estamos aqui para orar por você e caminhar juntos nesta jornada de fé. Que o Senhor abençoe sua vida, renove suas forças e fortaleça sua fé. Amém.